Bom dia, amigos! Hoje o vídeo de número 33 desta série de 40 vídeos, Madia 40 anos. Times Square, como vocês podem conferir, a Praça do Mundo, agora bem mais animada, com o início da vacinação e com a perspectiva de um crescimento significativo de público nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. Nós vamos seguindo aqui na operação resgate do que de mais relevante os consultores do Madia Mundo Marketing detectaram e revelaram no correr dos últimos 40 anos, os primeiros 40 da existência da Madia, e que se encontra documentado e registrado na franquia de livros Marketing Trends. São 22 livros, um a cada ano, e o 23º já se encontra nas principais livrarias do país, e que é esse? E é sobre o qual a gente vai estar comentando muito hoje. A gente vai estar trazendo 10 dos ensinamentos que estão dentro desse livro, além de uma série de outros, que fazem parte do livro. Portanto, vamos seguindo ano a ano e compartilhando com vocês nossas descobertas, constatações, revelações e aprendizados. E como de hábito, eu separei para hoje 10 das mais de 200 análises e conclusões reveladoras que fizemos sobre os principais acontecimentos no ambiente dos negócios e no ano 2020, e já com algumas coisas que começarão a acontecer agora em 2021. Tudo isso está documentado e registrado nesse livro que eu mostrei para vocês, Marketing Trends 2021, e referente a esse período, mas que se traduz em lições e aprendizados para sempre, definitivos, que integram a base de conhecimento, de todo o capital de conhecimento exclusivo do Madia Mundo Marketing, e que tem nos garantido o grau máximo de acerto nos planos que construímos em conjunto e para os nossos clientes. Até hoje, nos primeiros 40 anos da Madia, foram mais de 1.200 trabalhos para mais de 500 empresas e 3.000 marcas. E assim seguiremos pelos próximos 40 anos, sempre, sob orientação e bênçãos do nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker. Mas vamos agora aos aprendizados, descobertas e constatações de 2020 e 2021 e que eu separei para compartilhar hoje com vocês. Primeiro, passeadores de cães e cuidadores de idosos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Talvez não. Cães e pessoas de idade, como se dizia antigamente, constituem-se no tema da maior preocupação e cuidado dos que têm um ou os dois. No bairro onde moro, e onde eu estou gravando agora, aqui em Higienópolis, cidade de São Paulo, cuidadores e passeadores existem numa mesma proporção. Impossível durante o dia não cruzar com um dos dois grupos, muitas vezes com os dois, idosos, cães e seus respectivos passeadores e cuidadores, a cada quarteirão. Na maioria dos demais bairros da cidade de São Paulo, a quantidade de cuidadores e passeadores repete-se em maiores ou menores proporções. A realidade é que, nos tempos em que vivemos, os casais não têm com quem deixar. Não têm com quem deixar não apenas as adoradas crianças, mas cães e seus amados velhinhos, não necessariamente nessa ordem. E assim precisam de ajuda, o que acaba constituindo-se num estímulo a mais na adoção do tal do homework, por muitas empresas. E onde a característica dos serviços possibilita esse tipo de solução. Pessoas que passam a trabalhar em casa têm uma possibilidade de supervisão presencial física maior e produzem mais porque se sentem mais seguras e conseguem concentrar-se mais nas tarefas profissionais. Na minha última viagem a Nova York, no ano retrasado, quando a gente estava voltando, indo em direção ao Kennedy Airport, na volta, e conversando com a motorista do táxi que nos levou, a gente cruzou com um passeador de cães com 4 cães sob seus cuidados. E ela nos contou que, em média, cada passeador, dependendo do número de cães que leva, ganha entre 70 a 150 dólares por dia, o que no final de um mês ronda ou ultrapassa os $2.000, portanto nada mal. Já no Brasil os números são bem mais distantes, mas e mesmo assim uma ótima alternativa no momento de falta de empregos. Especificamente em relação aos cuidadores de idosos, a tendência é de crescimento vertiginoso e consistente. Estamos vivendo mais e, com isso, aumentando a demanda por esses serviços. Segundo as estatísticas do Ministério do Trabalho, no ano de 2007, eram 5.263 pessoas que ganhavam a vida formalmente como cuidadores de idosos. Em 2017, esse número foi multiplicado por quase 7 vezes
e fechamos o ano com 34.051 profissionais. Em 2018, ultrapassamos os 40 mil, não contando, claro, uma outra quantidade expressiva desses cuidadores e que trabalha na informalidade. Ou seja, gradativamente, cuidar de idosos vai se convertendo, no mínimo, num business mais que interessante de um lado e essencial de outro. A unidade da Cruz Vermelha na cidade de São Paulo oferece cursos de cuidadores em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Em 2008, formou 100 cuidadores. Em 2018, 400. E quase todos terminam o curso com uma fila de famílias esperando na porta para contratá-los. O Senac vem qualificando cuidadores também desde 2009. E até o final de 2019, foram mais de 60 turmas em suas diferentes unidades e exclusivamente no estado de São Paulo. Um cuidador de idosos ganha entre R$ 1.200 e R$ 1.500 mais alguns benefícios. Em determinadas regiões das grandes cidades, o salário ultrapassa os 2.000 e alguns, excepcionalmente, chegam aos 3.000. Quem diria, no final do século passado, que 2 novas profissões iriam tomar conta gradativamente da paisagem das grandes cidades? Cuidadores e passeadores caminhando pelas ruas com seus cães e com os nossos velhinhos. Merecem nosso amor, carinho, respeito, homenagens. Os que cuidam e os cuidados. Os que passeiam e seus passeadores. É isso aí. Segundo, Mateus 22, ou corrida de espermatozoides. Milhares, muitos milhares, serão as startups chamadas. 1, talvez 2, 3 no máximo, exagerando, escolhidas. A corrida das startups em busca de sucesso assemelha-se em muito à corrida dos espermatozoides. Milhares correm na tentativa, mas apenas um chegará lá. Mais ou menos como em Mateus 22, lembram? Aspas. Disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-os nas trevas exteriores. Ali não haverá pranto a ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Repito, é pior que Mateus 22, no máximo 1 ou 2 serão os escolhidos. Quase todas as empresas de comprovado e monumental sucesso de hoje, Amazon, Google, Face, levaram anos para os primeiros lucros. No mínimo 5 anos no vermelho. Talvez, e dentre todos os exemplos, o da Amazon seja o mais emblemático. Fundada pelo agora divorciado Jeff Bezos, no ano de 1994, apenas 7 anos e 2 trimestres depois, conseguiu ver um primeiro e tímido azul no balanço da sua empresa. Já Spotify, Uber, Lyft e muitas outras mais continuam crescendo de forma acelerada nas receitas, mas em quase idênticas proporções nos prejuízos, demandando mais e mais investimentos. Quanto mais crescem, mais perdem dinheiro. O importante dentro dos novos critérios e da realidade do mundo é que a partir de um determinado momento, as receitas têm uma aceleração proporcionalmente maior que as despesas. E que em 3, 5, 10, 20 anos, a curva das receitas ultrapasse, finalmente, as das despesas e as empresas venham a ser lucrativas. Parem em pé. Neste momento, as supostas vencedoras, tudo o que querem é tomar e ocupar o espaço, escalar. Ganhar dinheiro só depois de ocupar o espaço, um pouco mais adiante. Claro, se os investidores mantiverem-se pacientes. Spotify, por exemplo, uma das empresas da nova economia de maior sucesso de público e de crítica, dia após dia, vai se encaminhando para tornar-se um grande fracasso econômico. Mesmo com sua curva de receitas apresentando velocidade maior que a das despesas, isso só foi possível até aqui pela falta e incompetência de poucos concorrentes. De 2018 para cá, essa situação inverte-se com a entrada de novos e poderosos players no território do streaming de música e assim, a perspectiva de um dia a Spotify tornar-se lucrativa vai ficando pelo caminho. A conta não fecha. Lucro, então, pode esquecer. Ou seja, amigos, apenas estamos engatinhando na ciência e na arte de criarmos empresas poderosas dentro da nova economia com consistentes possibilidades de sucesso. No fundo, e não existe fundo, não exatamente, mas quase uma corrida semelhante, como eu disse no início, a de espermatozoides ou a Mateus 22. Muitos chamados, pouquíssimos escolhidos. Em tempo, tudo que eu comentei diz respeito à primeira onda de disrupção. A partir de agora começa a segunda.
novos disruptores disruptando os disruptores da primeira onda. Em síntese, mesmo as exceções vencedoras estarão submetidas a um permanente provarem-se relevantes, sempre. Caso contrário, repito, Mateus 22. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Assim é o admirável mundo novo que está nascendo, plano líquido, colaborativo e impiedoso, sem segunda chances e a preço zero a incompetência e a mediocridade. Deixa eu dar um golinho aqui na minha água de coco. 3. O dia em que morrer será opcional. Semanas atrás, a revista Nature publicou um artigo que foi aprovado pelo seu quadro de editores em tempo recorde. Qualidade do avanço científico. Importância da notícia e qualidade do avanço científico, da conquista. Seguramente o maior avanço da medicina deste século e que institucionaliza a medicina corretiva ou gênica. O CRISPR-Cas9 e outras técnicas e revela agora uma nova evolução e salto. Um consistente, entusiasmante e espetacular evolução. Se desde 2013 já tínhamos uma espécie de caixa de costura, com tesoura, agulha, carretel, dedal e linha, agora ganhamos a borracha. É só apagar e está tudo resolvido. Um grupo de cientistas da Universidade de Harvard e do MIT, Massachusetts Institute of Technology, conseguiu aperfeiçoar e simplificar as aplicações do CRISPR-Cas9. O que passou a se conseguir com as novas conquistas e com a medicina e com a chegada da medicina corretiva é semelhante ao que se fazia secularmente lá atrás com os tecidos, lembram? Por infinitas razões, alguns tecidos saíam das tecelagens com pequenos defeitos, ou mesmo depois de convertido em roupas, passavam por acidentes que os danificavam. Por exemplo, quando sua saia enganchou no breco, ou quando sua calça prendeu numa porta, aí fazia um buraquinho. Seu paletó ficou preso na porta do carro. Então se recorria às habilidades e competência dos cerzidores, para as 3 situações, Para corrigir os tecidos que chegaram ao mercado com pequenos defeitos e para corrigir os que apresentavam os defeitos depois de uso, tanto por homens como por mulheres. As novas técnicas de edição genética possibilitam ainda, sempre que necessário, que essas correções aconteçam por antecipação, antes mesmo do tecido ser fabricado, que suas linhas sejam corrigidas antes de entrarem na máquina e principalmente, todas as espécies sejam corrigidas antes de ganharem vida. Eu disse todas, muito especialmente a espécie humana. Os ganhos pelas novas conquistas ou novas técnicas, que aperfeiçoam e aumentam as possibilidades do CRISPR, denomina-se Prime Editing. Lembram? Com o CRISPR passamos a serzir. Com o Prime Editing ganhamos uma borracha. É suficiente apagar. Os anjos da guarda, bactérias do organismo, naturalmente encarregam-se do resto. Como não poderia deixar de ser, se esse tipo de conquista pode ser testado e usado imediatamente para todas as demais espécies, muito especialmente as espécies vegetais, possibilitando ganhos monumentais de produtividade nas lavouras de todo o mundo, brevemente ninguém mais vai morrer de fome, eliminaremos radicalmente a poluição da atmosfera por criações em ambientes fechados, já nos humanos os cuidados são maiores, muito especialmente pelo desconhecimento ainda de eventuais decorrências. De qualquer maneira, mais um importante passo na direção de considerarmos muito brevemente, vivemos no mínimo 150 anos com uma vida de ótima qualidade. Em síntese, se nos últimos 100 anos ganhamos 40 anos a mais de vida, muito especialmente pelas conquistas da medicina preventiva, agora com a corretiva ou gênica, talvez venhamos a afirmar no final deste século alguma coisa como: nos últimos 200 anos ganhamos mais 100 anos de vida. Quem sabe até, em algum momento não tão distante, morrer venha a ser opcional. É isso aí. Quarta lição que está no Marketing Trends 2020-2021, uma nova Bretton Woods. Muitos, com fundadas razões, acreditam que estamos às vésperas de uma nova conferência de Bretton Woods. Lembram?
Depois de uma década toda da chamada Grande Depressão, também conhecida como crise de 1929, que contaminou todos os anos 1930, decorrente da Primeira Grande Guerra, e que, não querendo passar por situação semelhante novamente, às vésperas do final da Segunda Grande Guerra, no mês de julho de 1944, as 44 nações aliadas encontraram-se no Mount Washington Hotel, em Bretton Woods, New Hampshire. O Mount Washington Hotel ainda permanece em pé, está lá. Tem 2 campos de golfe e é frequentado pelos praticantes de esqui. Não querendo repetir mais uma década, no mínimo, de depressão, as nações aliadas reuniram-se às vésperas do final da Segunda Grande Guerra, 44 nações, 730 delegados, definindo as regras que a partir de então passariam a prevalecer e assim seguiram até o dia 15 de agosto de 1971, quando os Estados Unidos literalmente acabou com a convertibilidade do dólar em ouro. Mas durante o tempo em que durou, foi mais que suficiente para prevenir o mundo de uma nova e terrível depressão. Agora, hoje, já estamos na iminência de uma nova Bretton Woods. Nada a ver, salvo surpresas de última hora, como uma eventual guerra, e sim, tudo a ver com as mudanças monumentais em que mergulha o mundo desde 1971, com a criação do microchip, com o nascimento da digisfera, com a conquista do genoma humano, aumentando exponencialmente as expectativas de vida com qualidade, e ainda o fenômeno China, mais adiante a Índia e finalmente agora, tudo isso começando a revelar suas consequências. Com uma nova economia, com todas as novas empresas, com a derrocada da comunidade europeia e muitas outras decorrências mais. Faltava a gota d'água, o tipping point, que acordasse o mundo. E o tipping point, ou ponto de ruptura, ou terceiro e derradeiro sinal, foi dado meses atrás, quando o Face anunciou que estava criando a criptomoeda que dominaria o mundo e as transações, com a adesão dos principais players, né? Os negócios de transações de moeda de todo o mundo passariam para as mãos do Face. Uma única empresa e seus parceiros convertendo-se numa espécie de casa da moeda do mundo, né? E aí foi aquele susto. Portanto, amigos, o ciclo de 75 anos chegou ao fim, que começou com uma reunião em Bretton Woods, num dia frio, mas carregado de esperanças. A partir de 2015, manifestações de todas as partes do mundo vêm revelando a necessidade premente de uma nova Bretton Woods. Dentre essas centenas de manifestações, eu selecionei, por exemplo, a de Harinder Kohli, diretor executivo do Fórum dos Mercados Emergentes, que disse o seguinte: o mundo precisa de um novo acordo de Bretton Woods. Em 2045 completará 100 anos, absolutamente desatualizado e sem a menor relevância. Não temos tempo para esperar mais até lá. Mais que nunca revela-se inadiável a existência de um banco central global. A estrutura do FMI está totalmente desatualizada. Por exemplo, a importância da Bélgica no FMI é maior que a da Índia, que tem uma economia quase 8 vezes maior. O fluxo de capital internacional está totalmente fora de controle. Cada um pode fazer o que quiser. Trilhões de dólares circulando sem o menor controle e por instituições financeiras que não existiam até ontem. Sem falar no efeito China, fecha aspas. Ou seja, amigos, mais um ciclo chegou ao fim, o que celebrou a paz e deu tranquilidade para a economia de todo mundo. Economia hoje absolutamente fora de controle e disruptada de forma inimaginável pela tecnologia e todas as suas decorrências. A propósito, ganha corpo dia após dia, e já tendo sido iniciada uma investigação pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre práticas anticompetitivas dos 4 gigantes da tecnologia, Face, Amazon, Apple e Google, e que poderá culminar na pena de desmembramento dessas empresas, um tipo spin-off radical. E aí sim, talvez, o novo Bretton Woods comece exatamente por aí. A propósito, né? O primeiro grande e consistente passo acaba de ser dado. No último dia 15 de dezembro, agora, a Comunidade Europeia apresentou suas 2 propostas para regular as Big Techs. A DMA, Digital Market Act, e o DSA, Digital Services Act.
Sob a ameaça de muitas multas descomunais, as Big Techs, em especial Google, Face, Amazon e Apple, terão que assumir finalmente suas responsabilidades e cuidarem das informações, ações, transações de tudo que flui por suas plataformas. Não podem seguir mais como transportadores que só se responsabilizam pela entrega da mercadoria, não importando qual seja a mercadoria, qual seja a carga. E também não se beneficiando irresponsavelmente para fazer montanhas e montanhas de dinheiro pela utilização dos dados que lhes foram confiados por bilhões de pessoas, ainda que de uma forma consentida. Pelas novas regulações, o desmembramento dessas empresas é inevitável. E esse passa a ser o grande tema da primeira metade desta nova década que está começando daqui a 2 semanas. É isso aí. Deixa eu dar mais um golinho aqui na minha água de coco. Lembro daquela frase, não sei se vocês falaram isso nas brigas de moleque, né? Quem cuspir primeiro ganha. É sobre isso que a gente vai falar agora, né? Nas livrarias brasileiras, o livro de Jaron Lanier, nascido em New York City em 1960, ele é músico e cientista de computação. Ele foi eleito pela revista Time, em 2010, como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. O livro dele é 10 Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now, né? E que na tradução virou 10 razões para você deletar agora suas redes sociais, ou seja, tradução literal. Talvez uma tradução simplificada fosse melhor e vendesse mais livros tipo caia fora do Face já ou caia fora das redes sociais ontem, mas não importa. O livro é interessante, culto, de fácil leitura e compreensão e de todas as razões e motivos apresentados por Lanier. O que me chamou mais minha atenção, mesmo porque depois da leitura a cabeça da gente não para de pensar, e você vê que é isso mesmo. Lanier diz que um dos maiores sucessos da inteligência artificial é o de mapear os posts de maiores sucessos nas redes sociais. E vocês sabem quais são os posts de maior sucesso nas redes sociais? Aqueles que irritam as pessoas. Todos aqueles que lambem e agradam as pessoas provocam uma espécie de humildade excessiva nos internautas, que enrubescem, sorriem, fazem no máximo 1 ou 2 comentários, dizem um obrigado ou na maioria das vezes colocam um coraçãozinho ou uma mão sugerindo positivo, gratidão e segue a vida. Morre por ali. Agora, quando os posts irritam, as pessoas não conseguem se desligar e pular fora. A temperatura sobe, sai na porrada, baixaria, ofensas e, de repente, comportam-se como os piores dos animais ou, se preferirem, bichos. Ou seja, galera, Lanier revela o grande truque da inteligência artificial. Lembram que eu disse no início dos tempos de criança? 2 moleques começavam a quebrar o pau, a brigar. E um capeta, né, ou espírito de porco, como chamávamos na época, dizia, colocando a mão entre os dois, quem cuspir primeiro na minha mão ganha. E aí um dos dois ou os dois cuspiam e o gozador tirava a mão e os contendores devidamente cuspidos, aí sim é que aumentavam a intensidade da raiva e das porradas. Rigorosamente como acontece com a maioria das pessoas nas redes sociais. De certa forma é isso que a inteligência artificial faz durante eleições e no campo político. Mostrar para você o que te imputece. E aí você sai na porrada e só depois, quando recobra a sensibilidade, lucidez e juízo, e aqui se envergonha do papelão que protagonizou. Agora que sabemos o que nos faz bichos, não temos mais justificativas para passar tanta vergonha, ao menos que isso nos felicite. Definitivamente não acredito, valeu, Jaron Lanier. 6ª, startups, 2 tipos, oportunistas e de raiz. Nas palestras e reuniões das últimas semanas e meses, a pergunta recorrente é, Madia, desse monte de novas empresas, quais sobreviverão, quais ficarão pelo caminho? Existem, grosso modo e genericamente, 2 tipos de startups ou candidatas a empresas DAI na nova economia. As oportunistas e as de raiz. Oportunistas são aquelas que criam uma pinguela ou penduricário numa cadeia de negócios institucionalizada, descolam uma grana, não geram riquezas, mordem um pedaço da riqueza existente, são chamados aplicativos facilitadores, aproximam as partes.
Em paralelo, montam um plano de negócios, convencem investidores estúpidos e gestores de investimentos irresponsáveis e entopem de dinheiro. Inserem-se nessa categoria, por exemplo, o Uber. Uber mais conhecido como, aspas, um susto maior a cada trimestre, né? E em que apresenta os seus resultados. O Uber é um mar de prejuízos, prejuízos crescentes e em cascata. Já as de raiz são empresas que identificam uma oportunidade de mercado, desenvolvem uma plataforma e criam valor e riqueza em toda a cadeia de negócios. Agregam fatias novas e substanciais no business e são economicamente saudáveis e lucrativas. São mais que bem-vindas por todos os demais membros da cadeia de valor. Uma Wine, por exemplo, clube de vinho, que mais que os 200 anos dos produtores, mais que todos os demais players, mudou para melhor, para muito melhor, o negócio de vinhos no Brasil. Multiplicou o mercado todo em 2 ou 3 vezes. E não para de crescer. Ok? Tudo bem? Agora vou me ater numa das mais fascinantes das oportunistas e que começa a apresentar perigosos sintomas de afundamento. Não sei se ainda vai afundar, mas começou a vazar água. Preservar a consistência de foco, como vocês sabem, é um mega desafio. Muito especialmente para empresas vencedoras. E assim, ao invés de concentrar-se em seu modelo original com todos os aperfeiçoamentos necessários, a startup da família das oportunistas, o Airbnb, de 2 anos para cá, começou a derivar perigosamente. Diante dos graves problemas, que vem enfrentando, decidiu-se por incorporar prédios que teriam como vocação principal ocupação temporária. Por exemplo, ele comprou meia torre do Rockefeller Center em New York City para converter essa meia torre em hotel. E agora cria uma tabela de preços específica para aqueles que o Airbnb, ao nascer, converteu-se em seu maior inimigo, os hotéis, para que os hotéis captem hóspedes também pela sua plataforma para o disruptor Airbnb. Olha que maluquice, o Airbnb querendo que os hotéis remetam hóspedes para os prédios que ele representa, os proprietários, e loca os imóveis. Mesmo considerando-se que o objetivo é o mesmo, vender diárias para hospedagens, uma coisa é prestar esses serviços para milhões de proprietários de imóveis em hoje praticamente todo o mundo, e outra, inserir-se no trade, ou tentar se inserir-se no trade de reservas, prestando serviços e tendo como parceiras as grandes cadeias hoteleiras e concorrendo com um Expedia, com um Booking, dentre outros. Confiariam os hotéis num aplicativo que colocou em risco todo o business da hotelaria? O quanto essa investida não vai enfraquecer o Airbnb em seu modelo original e junto aos milhões de proprietários que aderiram ao aplicativo? Ou, e finalmente, teria o Airbnb, diante das grandes confusões que vai produzindo no mundo inteiro, com brigas monumentais entre as pessoas que compraram imóveis e moram nos imóveis, com investidores que compraram imóveis no mesmo edifício, mas e através do Airbnb alugam por dias para pessoas totalmente estranhas? Teria concluído o Airbnb que no médio e longo prazo seu modelo disruptivo não suportará as pressões de proprietários, moradores, devidamente amparado pelas prefeituras de cada cidade? Portanto, a hora da verdade dos disruptivos aproxima-se. Brevemente o final do primeiro ciclo, onde constataremos quais os disruptivos que tinham e quais os que careciam de consistência e sustentabilidade. Como diria o Ratinho, Quais os que tinham e têm café no bule. A quase totalidade das startups oportunistas desaparecerá do jeito que chegou, mas carregando antes e consigo bilhões de dólares de investidores gananciosos, iludidos por gestores de investimentos irresponsáveis. Deu para entender? É isso o que eu tenho respondido quando me perguntam, Fujam. Não coloquem um tostão furado nos oportunistas tipo Uber e invistam com segurança em startups de raiz, negócios feitos para durar e sustentáveis, como, por exemplo, um clube de vinhos Wine. Deixa eu dar mais um golinho aqui na minha água. Sétimo aprendizado que está no livro que eu acabei de falar para vocês, que é o livro que a gente lançou esse ano, o Marketing Trends 2021. O sétimo comentário é: viralizaram a pururuca. Calma,
Nenhum comentário pornográfico, apenas uma espetacular lição do que o digital faz de melhor. Viraliza em uma semana, em um dia, talvez em horas, talvez em minutos, o que se levava anos para disseminar no tempo onde só existiam as plataformas analógicas. Mas e mesmo assim, e dependendo da fonte, alguns SQVM, sem querer, viral marketing, acabavam acontecendo, né? Por exemplo, um dia, a Ana Maria Braga, no seu programa da Globo, lá atrás, foi visitar o Mercadão Municipal. Passou por diferentes bancas e experimentou o pastel de bacalhau. Além de provar e aprovar, falou durante dias sobre a iguaria. Mudou a frequência no Mercadão. E assim, de poucas unidades por dia, passou-se a vender centenas e milhares nos finais de semana. Não só deu um upgrade na vida da família do dono da banca, como introduziu definitivamente o pastel de bacalhau no cardápio de centenas de bares e restaurantes, Brasil adentro e afora. Sem recorrer à internet e à viralização. Viralização boca a boca decorrente de mensagem espontânea, de testemunhal de credibilidade na televisão, como era a vida antes do digital. O Walter Baldo, até meses atrás, ganhava seu dinheirinho e era querido pela sua pequena e fiel clientela do Boteco Zé do Brejo. Durante anos, sua mulher desenvolveu uma receita de torresmo, que era consumida com prazer e naturalidade pela fiel clientela. Um dia, pelas mãos dos deuses e artes dos demônios, o fato é que um cliente decidiu fazer um vídeo do torresmo do Zé do Brejo e postou o vídeo no seu grupo no WhatsApp. E aí, um dos membros do grupo postou no outro grupo que ele participava. O outro postou no outro. Ou seja, de WhatsApp em WhatsApp, a pururuca foi sendo disseminada, não é? Normalmente, o Boteco Zé do Brejo abre suas portas próximo do meio-dia. No dia seguinte, a WhatsAppização, né, a viralização do vídeo do Walter, o Walter levou um susto. Ele abriu a porta e tinha uma longa fila já na frente do boteco. Ele pensou, vou chamar a polícia. Mas conversando com os primeiros da fila, entendeu. Aí, o que ele fez? Começou a entregar senha. Naquele dia, depois de uma viralização, ele entregou 300 senhas. Faltou matéria-prima, um corre-corre atrás dos fornecedores e o último da fila foi atendido noite alta, céu risonho. Hoje, meses depois, Walter Baldo e o seu boteco Zé do Brejo são conhecidos em quase todo o Brasil. Converteram-se, ele e sua mulher, com total merecimento, nas maiores autoridades na ciência e na arte de fazer torresmo. Na ocasião, em matéria de uma página na Folha, ele disse o seguinte, aspas, faço questão de escolher cada peça de carne que compro. Vou todas as noites no frigorífico escolher a carne que deve sempre estar fresca. A congelada não tem a mesma qualidade. Segundo a Folha, para dar conta da clientela, o Baldo teve que contratar 4 funcionários e se organizar no formato de cadeia de produção. O processo é demorado, começa às 5 da manhã, a carne é limpa, temperada e enrolada, em seguida colocada num deformador industrial, onde permanece por cerca de 5 horas antes de ingressar na etapa da fritura. Conta Baldo o momento da epifania, ou como diria o Malcolm Gladwell, o momento do tipping point, aspas. Um dos clientes do Zé do Brejo, o Regis Flor, 43, trouxe alguns amigos para conhecer o torresmo. Quando chegou o prato e diante da euforia dos seus amigos maravilhados com a iguaria, o Regis Flor decidiu fazer um vídeo e colocar no WhatsApp. O resto é história. Essa a diferença. 2 tempos, 2 momentos. O da TV analógica da Ana Maria Braga e o pastel de bacalhau, e o do WhatsApp, Boteco Zé do Brejo, viralização do torresmo. Nesses 2 episódios, lições definitivas do melhor entendimento do papel das plataformas e do segredo do sucesso de diferentes produtos e serviços. Ainda que a partir de circunstâncias e decorrências, de serendipismos e epifanias. Mas acreditem que podem e devem ser planejados fatos como esses, que aconteceram naturalmente, da Ana Maria Braga e da Pururuca. E se executados com qualidade, podem conseguir resultados semelhantes, talvez melhores. Desde que, tendo à frente, formadores de opinião, de verdade, porque autoridades, e não os tais dos lamentáveis influenciadores. É isso aí. 8ª lição que está nesse livro, hambúrguer vegetal. Esqueçam essa bobagem. Qual é a oportunidade? Tentar atrair os devoradores de hambúrgueres carnívoros
para os hambúrgueres de vegetais com cara, jeito, cheiro, gosto, chiado de carne, ou criar um similar ao hambúrguer, com uma nova denominação, repito, com sabor próprio e específico, com um tipo adequado ao novo produto e talvez mesmo com formato exclusivo para recompensar, valorizar e gratificar os que não gostam de carne, né? A segunda alternativa seria a alternativa certa, mas por razão que a gente não sabe bem por quê, todas as indústrias de carne resolveram se fantasiar de verde, né? Como fazer esse produto atrair gradativamente os devoradores de hambúrgueres de carne? Não como uma substituição, mas como uma irresistível alternativa. E que, quem sabe, mais adiante, com muita paciência, com muito trabalho, até acabe remetendo para uma eventual substituição. Sintetizando, tentar essa tolice, seguir nessa tolice de atrair os carnívoros com uma mentira tem perspectiva? Absolutamente não tem. Muito próximo de zero. Por enquanto, todos, sem exceção, estão trilhando o caminho errado. A primeira das redes que lançou o hambúrguer vegano foi a lanchonete da cidade. No mês de maio de 2019, o Futuro Burger, tendo como base proteína de ervilha e soja. Por R$ 29,00 e no primeiro mês, no total das 5 lojas da rede, vendeu 10 mil sanduíches, de um total de 50 mil incluindo os de carne, ou seja, 20%. Mas o número que deve ser descartado, porque tratava-se da síndrome da experimentação, né? Pessoas com interesse despertado pela novidade e que não necessariamente depois vão continuar comendo o tal do hambúrguer vegetal. A maior parte dessas pessoas que já comiam hambúrgueres de carne, voltou para a carne. O Burger King lançou o Impossible Whopper em setembro, 58 lojas da cidade de São Paulo. Sentimento e primeira impressão: não vai substituir o hambúrguer, nem mesmo conseguirá converter, no máximo, exagerando, com otimismo, 5% dos comedores de hambúrgueres de carne a migrarem para o hambúrguer de ervilha e soja. A menos aqueles que os médicos, por razões de saúde, assim determinem, né? A gente está falando de dieta no pior sentido, né? Ou no melhor sentido, no sentido de tentar prevenir alguma doença. Repito, todos os players desse novo território adotaram a estratégia errada. O caminho era e é outro. Não o das afrontas e enfrentamentos, mas o de oferecer uma alternativa. Eu concordo com um dos mais respeitados jornalistas brasileiros de gastronomia, o J.A. Dias Lopes, que em comentário na Veja e depois da degustação disse o seguinte: não há milagres na natureza, vegetal é vegetal. E dentre outras considerações, ele afirmou de forma sensível, respeitosa, mas matadora o seguinte: para quem gosta de comer carne, os hambúrgueres vegetais que pretendem imitar a textura e o sabor dos que são preparados tradicionalmente, decepcionam. Tem a consistência pastosa demais e lhes falta a granulação natural decorrente da fibra animal. Carecem também de umidade do suco da carne e, além disso, por mais que camuflem, ainda permanecem com o paladar da leguminosa, né? Predominante em seu preparo: soja, grãos, grão de bico, ervilha. E fez a pergunta certa e definitiva a ele, o Dias Lopes, não é? Aspas. Mas os hambúrgueres vegetais, sabor carne, não se destinam a quem quer evitá-la? Por que então apresentar textura e sabor similares aos da carne? Nota 10, com louvor, né, para o Dias Lopes, que concluiu, né, de uma forma respeitosa, com educação e bom modos, fazendo questionamentos constrangedores, muito especialmente para a galera das comidas vegetarianas e naturais. Ele disse o seguinte, aspas, a soja, o grão de bico, a ervilha ou qualquer outra leguminosa recebem diversos tratamentos para que a textura do hambúrguer vegetal se assemelhe à da carne e passam por outros procedimentos destinados a obter um sabor parecido. Para que esses resultados sejam alcançados, faz-se necessário a intervenção científica, não natural. O espessante utilizado, por exemplo, costuma ser a metilcelulose, um composto químico derivado da celulose. E, óbvio, fez-se o silêncio, né? Assim, concluo com o meu sentimento final no que diz respeito às perspectivas desse business, não obstante as centenas de milhões de investimentos que vêm sendo realizados em meia dúzia de projetos em todo o mundo.
As possibilidades de sucesso dos hambúrgueres vegetais são rigorosamente iguais às dos patinetes elétricos. Zero. Nenhuma. Em 5 anos, ninguém mais falará das duas bobagens. Deixa eu dar mais um golinho. Nono comentário, aprendizado que está nesse livro. Beijinho doce, abraço apertado, amor sem fim. Tempos de Covid-19, no mínimo 2 metros de distância. Não, nem tente, sem exceção. E se tentar abraçar, eu grito, chama a polícia e denuncio. Ainda bem que o Zé Alves de Moro, beijoqueiro, não viver para ver esses tempos, né? Eu sou do tempo, como a maioria de vocês que está me vendo agora, do Gonzaguinha, lembram? Se me der um beijo eu gosto, diga lá meu coração da alegria de rever essa menina e abraçá-la e beijá-la, ou me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. O distanciamento começou com o microchip e sintetizou-se no canivete suíço da Digisfera, o smartphone. Nunca estivemos tão perto, nunca tão distantes. E assim fomos desumanizando. A cada novo dia as pessoas falam menos e escrevem mais. Nada de longos textos. Com a síndrome do Twitter, a prática do WhatsApp e a precariedade do vocabulário, vamos nos convertendo num mundo e país onde as pessoas falam menos, escrevem pouco e mal. Nesse ritmo voltaremos aos tempos dos grunhidos. Brevemente a gente vai se comunicar com ou coisas parecidas. Meses atrás, a Telefônica divulgou seus números do terceiro trimestre de 2019. Pela primeira vez, a dona da Vivo constatou que o previsto confirmou-se e assim, as receitas de banda larga ultrapassaram as receitas de voz, que durante décadas foram absolutas. No segundo trimestre de 2019, abril a junho de 2019, as receitas de voz totalizaram 1,37 bi e as de banda larga 1,39. Portanto, e nos últimos anos fomos nos esquecendo dos telefones fixos, optando pelos celulares, através dos quais, e além das mensagens, passamos a anexar também fotos e vídeos. Chegamos lá, amigos. Nunca estivemos tão próximos das pessoas que amamos. Nunca conversamos tanto, mais e cada vez mais distantes. Não podemos tocá-las, e o contato físico é a essência da vida. A cada dia que passa, valorizamos infinitamente mais os raros encontros que circunstancialmente temos com essas pessoas, com essas mesmas pessoas tão próximas, embora tão distantes. E para piorar, neste ano, o raio do Covid-19. Assim, não é por outra razão que o chamado live marketing assumiu por completo a liderança das ações de branding de maiores retornos e sucessos. É o clímax, de onde decorrem todas as demais formas de comunicação pelas infinitas e diferentes plataformas. Nada, absolutamente nada, substitui o prazer de um encontro, de um abraço, aperto de mão, olhos nos olhos, brilhando, e todo o amor que só um sorriso sincero, franco e espontâneo é capaz de transmitir. Lembram-se do poeta John Keats, coberto de razões, escreveu: "A sink of beauty is a joy forever." De preferência, live, claro, sempre live, né? Mas se vocês preferirem alguma manifestação mais nossa e natural, recorro à composição legendária de Nhopai, cantada por praticamente todos os principais e melhores cantores do nosso país, né? Desde Tonico Tinoco, passando pelas irmãs Galvão, pela Ivete Sangalo, gravada pela primeira vez em 1945 pelas irmãs Castros. Lembram? Um beijinho doce que você me trouxe de longe para mim, um abraço apertado, um suspiro dobrado, que amor sem fim, e é tudo o que precisamos, né? Eu estou gravando hoje às vésperas do Natal, né? Hoje, estou gravando hoje, dia 24, né? Vésperas de Natal, então separei para o último comentário de hoje, que está nesse livro, né, que eu mostrei para vocês, uma notícia espetacular, né? Ou uma pergunta, uma indagação. Papai Noel nasceu na Lapônia ou em Gramado? Ou nasceu na Lapônia e ressuscitou em Gramado? Já que os shopping centers estavam rebaixando o Papai Noel e colocando em cantos escondidos dos corredores, perdidos, já que muitas famílias decidiram dar fim a essa bobagem, dizendo às suas crianças que Papai Noel não existe, que esse negócio de Natal é uma perda de tempo, já que o comércio decidiu furar o Natal privilegiando as tais das Black Fridays, e mais recentemente considerar colocar uma grana no 11 de novembro, dia do solteiro, a cidade de Gramado, Rio Grande do Sul,
humildemente ofereceu-se para acolher, para abrigar o Natal, para dar uma casa para o Papai Noel e acolher com carinho e respeito as renas e todos os visitantes que ainda continuam acreditando e comemorando o 25 de dezembro. Conclusão. A pequena cidade da Serra Gaúcha, que no passado era conhecida exclusivamente pelas hortênsias, que é habitada por menos de 40 mil brasileiros do Sul, hoje é uma das capitais brasileiras do turismo. Recebe anualmente 6 milhões de turistas, mais que a cidade de São Paulo, e quase 100% da sua economia é do turismo. Em termos relativos, população versus número de turistas que recebe por ano, turistas per capita, 160 para cada um habitante, 160 turistas. Um case mundial. Em síntese, Gramado fez o que o Brasil vem deixando de fazer há 520 anos. Como todos diziam que era impossível e seguindo os conselhos de Milton Berle, foi lá e fez. Ou de Jean Cocteau, como a oportunidade não batia na porta de Gramados, Gramados foi lá e construiu uma porta. Uma mega porta, um portal. E aí, a partir do Natal, das hortênsias, e para distribuir melhor o fluxo de turistas, foi criando um calendário de atrações, de eventos, onde ainda pontifica o Natal, o clímax é o Natal, mas que começa em fevereiro com o Gramado in Concert, com a Festa da Páscoa em abril, com a Festa da Colônia em maio, Festival de Cinema em agosto, Cultura e Gastronomia em setembro e desde o dia 24 de outubro, todo dia é Natal em Gramado. E aí vem a pergunta. Como foi possível? Como conseguiram? Simples. Planejando e fazendo. Posicionando a cidade e dando vida no correr dos anos a esse posicionamento. A tal da autenticidade. É e fez o que disse que era e pretendia fazer. Gramado converte-se assim na melhor referência em nosso país de que planejando e fazendo consegue-se. Que plantando com competência, fé e amor dá, excede, sobra, vaza. Não é que dá certo, não é que funciona. Marketing, planejamento mais execução, 10. Gramado, hoje, uma cidade que, em hipótese alguma, coloca em dúvida perante todo mundo se Papai Noel nasceu mesmo lá na Lapônia. Né? Hoje as pessoas começam a ficar em dúvida. Teria Papai Noel nascido em Gramado ou apenas, e agora, ressuscitado em Gramado? Pode ser que as demais e mais de 5 mil cidades do nosso país não saibam trabalhar o turismo, mas Gramado definitivamente sabe. E se faltava uma referência, um benchmark para as demais 5 mil e para o Brasil, agora não falta mais, é Gramado. É isso, amigos. Tem tudo isso que eu comentei com vocês e mais de 200 outras informações da maior importância no Marketing Trends 2021, em todos os volumes desta franquia. Um total de 23 livros e com Marketing Trends 2021 já disponível nas principais livrarias do país. Hoje, eu trouxe para vocês 10 dos principais 200 acontecimentos coletados, analisados e transformados em conhecimento pela nossa equipe de consultores e referente aos anos de 2019 e 2020. Conhecimento esse que é a matéria-prima dos serviços de consultoria que prestamos a nossos clientes. Nas próximas semanas, faltam 7 para a gente encerrar as comemorações e resgate dos primeiros 40 anos, Madia 40 anos, 40 episódios, conto e repasso com vocês outros fatos marcantes da nossa história. É isso aí. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo, uma ótima semana e muito obrigado pelo carinho da sua atenção e amizade. Estou de volta na próxima semana para o episódio de número 35 dessa série franquia Madia 40 anos. Bom dia e até lá.